queridas hermanas. Hoje a gente vai falar sobre a mandala lunar e a nossa natureza cíclica. Então, eu sinto que para começar a falar da ginecologia natural, a gente precisa entender todas as fases que a gente passa num ciclo de, em média, 28 dias. Essa é a base da ginecologia natural. Não tem como uma mulher entender o seu corpo, entender os seus ciclos, entender o que ela precisa fazer a cada momento do mês sem ter esse entendimento, né? Então eu sempre falo que essa é a base da ginecologia natural, e todas as plantas, as tinturas, os florais, os emplastros, todo o resto que a gente vai aprender ao longo das aulas, elas são um complemento a esse entendimento, porque esse entendimento ele deve ser intrínseco a cada mulher, para que ela possa entender como agir em cada momento e o que cada fase do ciclo está contando, né? Então, essa mandala lunar que eu ensino é uma mandala muito simples, que tem as 4 fases da lua fora, né? Então aqui lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante, e as 4 fases do nosso ciclo dentro, né? Então, morte, renascimento, menina, mãe e anciã, né? Nessa aula hoje a gente vai entender cada uma dessas fases, o que é melhor a gente estar fazendo a cada um desses momentos, né? Começando, então assim, não precisam estar olhando nessa parte de fora, tá? Ela gira aqui, né? Então a gente vai falar primeiro só dessa parte central, que são as 4 fases da lua dentro da gente. Primeiro eu queria falar, antes de falar de cada fase, sobre a duração do nosso ciclo menstrual, né? Então, o natural é que nosso ciclo dure 28 dias, assim como um ciclo lunar, né? A lua no céu, entre uma lua nova e outra lua nova, ou entre uma lua cheia e outra lua cheia, a gente tem em média 28 dias, às vezes 29, né? Então, o ciclo não só da lua, como de toda a natureza, das marés, do movimento da seiva das plantas, do movimento dos animais, dos rios, tudo segue esse padrão de média 28 dias, tá? Então, o natural do nosso ciclo, quando a gente está bem conectada, quando a gente está cuidando da gente, é esse ciclo ter 28 dias, tá? Mas, se o teu ciclo não segue esse padrão, entre aspas, porque não é um padrão, né? É a natureza se manifestando nos seus movimentos de 28 dias, a gente tem que estar olhando o que esse movimento está nos contando. Ciclos mais curtos, então mulheres que têm ciclos entre uma menstruação e outra, 21 dias, 25 dias, 15 dias, né? Ciclos muito curtos. Quando um ciclo é muito curto, ele está mostrando que há uma aceleração. Se toda a natureza está seguindo um movimento de 28 dias e aquela mulher tem um ciclo mais acelerado, né, mostra uma aceleração em excesso, uma mulher que não respeita os seus ciclos, que não descansa, que não tem o recolhimento necessário, que não tem lazer, que não consegue dar o tempo necessário para que ela caminhe junto com toda a natureza. Mulheres muito ansiosas também, quando a mulher é muito ansiosa, é comum que ela tenha o ciclo muito curto. É como se tivesse, né, mais rápida do que todo o tempo, né? A ansiedade é como você tivesse, né, você não está na presença, você não está no presente, você já está pensando no que vai acontecer lá na frente. Então, mulheres muito aceleradas ou mulheres muito ansiosas costumam ter o ciclo mais curto. Em contrapartida, os ciclos muito longos, né? Então, quando entre uma menstruação e outra, o ciclo dura 35 dias, 40, 3 meses, né? Tem mulheres que menstruam uma vez por ano, né? Ciclos muito longos são o oposto, né, do que conta pra gente esse ciclo curto. Se o ciclo curto está contando que a gente está muito acelerada, um ciclo muito longo conta que existe uma estagnação, né? Então, normalmente, as mulheres que têm ciclos muito longos é porque o que elas estão vivendo na matéria, o que elas estão manifestando, está diferente do que elas estão sentindo. Então, para dar um exemplo, mulheres que não estão felizes no seu trabalho, mas não conseguem sair desse trabalho, ou mulheres que estão infelizes no relacionamento e não conseguem sair. Quando a vida que elas estão vivendo está diferente do que elas sentem,
é como se elas segurassem o fluxo natural, né? Há uma estagnação, há uma não pegar as rédeas da sua vida e conseguir manifestar, né? Então os ciclos ficam muito longos. Depois, quando eu for falar de cada fase do ciclo, vocês vão entender qual é a fase do ciclo que diminui ou aumenta, dependendo de se a mulher tem ciclos curtos ou ciclos mais longos. Então, assim, né, para começar, antes da gente olhar as fases, só a gente olhar a duração do ciclo já está contando pra gente sobre o nosso passo na vida. Se a gente está muito acelerada, se a gente está na presença, na conexão, ou se a gente está muito estagnada, se há uma energia de estagnação na nossa vida, tá? Agora a gente vai falar de cada uma das fases do ciclo. Primeira fase é esse quadrante vermelho, onde está escrito aqui morte e renascimento, tem um útero sangrando. Obviamente esse é o período menstrual, né? O nosso ciclo começa a partir do período menstrual. Por que é morte e renascimento? Quando a gente menstrua, quando a gente sangra, quando a gente luna, a gente está morrendo para aquele ciclo que passou, né? Então aquele sangue que está descendo nesse momento está contando tudo que a gente viveu no último ciclo, né? Então, se a gente ficou doente, se a gente se estressou, se a gente trabalhou demais, se a gente se cuidou, né? Tudo vai estar refletido no momento da nossa menstruação. Por isso que ela é uma morte e renascimento. A gente está morrendo para um ciclo e está renascendo para um novo ciclo. Como um período, né, de morte e renascimento é quase como se fosse uma gestação para você nascer para um novo ciclo, esse momento a gente precisa de recolhimento, silenciamento, nutrição, assim como um feto, né, que está ali quietinho dentro da barriga da mãe, só se nutrindo daquele silêncio, daquele momento em que ele está olhando para si, para se nutrir. Isso acontece quando a gente está na lua, quando a gente está menstruada, tá? Eu até vou fazer um parênteses aqui, né? Eu normalmente não uso a palavra menstruação, né? Porque menstruação remete a mês, né? Eu prefiro falar lunação, que remete né? A gente entra na lua como uma lunação no céu, né? Natural é que seja a cada 28 dias. Mas eu vou falar aqui menstruação algumas vezes, porque vou falar muito de lua, pra gente não confundir a lua fora, a lua dentro, muitas vezes eu vou falar menstruação. Então, no período menstrual, o ideal é que a gente tenha o máximo de recolhimento possível dentro da nossa rotina, das nossas atividades, diminuir, né? Se você ainda trabalha num emprego que você precisa entrar tal hora, sair tal hora, cumprir um horário, né? Mesmo assim é possível que você consiga se nutrir, né, no momento em que você estiver em casa. Então tenta dormir mais cedo, acordar um pouquinho mais tarde, fazer um alimento de mais fácil digestão, deixar tudo que for para fazer, né, que vai exigir do teu esforço físico principalmente, fazer uma faxina, subir uma montanha, andar de bicicleta, tudo que for exigir do teu físico você deixa para outra fase. Essa fase é a fase que você deve se nutrir desse recolhimento, desse relaxamento, né, e dessa diminuição das atividades físicas principalmente, né, para que você possa estar bem no restante do ciclo. É uma morte, um renascimento, então a gente precisa estar recolhida, inclusive para que a gente possa manifestar qual é o principal atributo dessa fase, né? Cada fase dessas tem um atributo, e o período menstrual é o máximo da nossa intuição. Porque o que acontece nesse período? O nosso coronário, energeticamente, ele se abre e o nosso útero também se abre para que a gente possa menstruar. Então é como se a gente tivesse com um canal de energia aberto, é como se a gente fosse um bambu. Por isso que é tão difícil quando a gente está no período menstrual, a gente estar num lugar com muita gente, reunião de trabalho, festa, centro da cidade, onde tem muita gente, né? E a gente vai estar, como a gente está aberta, a gente vai estar como as anteninhas ali, né? Recebendo toda aquela informação, toda aquela energia, como esponjas de todo mundo que está em volta. E como a gente está muito sensível, isso pode, além de causar um desconforto emocional,
energético, mas também físico. É como se a gente estivesse limpando, né? A gente está totalmente aberta, e no momento que a gente menstrua, a gente está limpando não só a nossa energia, mas a energia de todo mundo que está em volta, né? Por isso que é muito importante nesse momento a gente ter o máximo de recolhimento possível. Por quê? Porque quando a gente está em casa recolhida, né, com nossos processos, olhando para dentro, essa abertura proporciona muita clareza, muita intuição, né? Como se a gente tivesse, né, com a informação cósmica ali totalmente disponível para nós, né? Então, se a gente coloca no meio disso a mente, né, a mente e ainda mais a mitote, né, que é essa mente coletiva, a gente não consegue entender toda essa informação que está vindo pra gente, que é a nossa intuição, né? Então, é como se a gente estivesse recebendo toda a orientação de como a gente deve caminhar esses próximos 28 dias, né? Então, é informação cósmica, essa intuição toda, né, essas fichas caindo, esses insights, para que a gente possa caminhar de uma nova forma a partir, né, desse novo ciclo que se inicia. Além do máximo de recolhimento possível, é importante a gente se nutrir de coisas que nos façam bem. Então, não só na alimentação, não só alimentos de fácil digestão, diminuir o máximo possível industrializados, sal, açúcar, farinha branca, tudo que vai ser mais difícil do teu corpo estar metabolizando, para que o teu corpo possa ter esse relaxamento. Como ele não vai precisar de tanta energia para digerir os alimentos, ele vai conseguir, né, se nutrir. Além disso, a nutrição também do que você ouve, do que você vê, né? Então não é o momento de ficar lendo notícias pesadas, ficar vendo filme violento, ouvindo música muito agitada, muito barulhenta, porque é o momento realmente de você, né, tá se dando esse recolhimento. Então, mesmo se for para ler, se for, né, tenta se nutrir de coisas que não vão desequilibrar a tua energia, porque é realmente como se fosse um bebezinho ali se nutrindo de toda a melhor qualidade do alimento, das emoções, do que você vê e do que você ouve também. Então, o que é importante nesse período? Recolhimento, nutrição, né? E plantar a sua lua. O que é plantar a lua? Plantar a lua é devolver o nosso sangue menstrual para a terra. Então, como todas as nossas antepassadas faziam, né? Antigamente, antes de surgirem os absorventes descartáveis, todas as mulheres, de uma forma ou de outra, devolviam seu sangue para a terra. Muito, muito, muito antigamente, eram nos tipis da lua, tendas vermelhas, tendas rojas, né? Eram onde as mulheres se recolhiam sempre que menstruavam, todas juntas, porque antes de haver luz elétrica, o que determinava o nosso período menstrual era a ausência de luz. Então, era o período da lua nova. Então, todas as mulheres menstruavam juntas na lua nova. Todas iam para dentro das suas tendas da lua e ali doavam seu sangue diretamente para a terra. Não só doavam o sangue diretamente para a terra, mas todas juntas ali estavam se nutrindo também, né? Nas tendas vermelhas a gente compartilhava nossos sonhos, receitas, ervas que curavam tal coisa ou outra coisa, como cuidar dos filhos, enfim, era um momento de trocas entre as mulheres, né? E nessa nutrição, além delas estarem nutrindo a terra com o sangue menstrual, elas estavam se nutrindo com aquele foguinho no meio, né? E se nutrindo dessa presença entre mulheres, dessa ocitocina. Enquanto isso, fora das tendas, os homens, as mulheres mais velhas, as meninas que ainda não haviam menstruado, cuidavam de todos os afazeres, para que as mulheres pudessem ter esse período de relaxamento, recolhimento e nutrição. E isso era muito respeitado, por quê? Porque eles sabiam que quando as mulheres estavam dentro daquela tenda, elas estavam em uma conexão tão profunda com a terra, que elas saberiam tudo o que ia acontecer no próximo ciclo, né? Se ia chover demais, se ia ter alguma peste, se ia ter seca, né? Porque elas estavam tendo aquela conexão muito profunda com a terra, né? Não como um poder sobrenatural, mas sim por um poder supernatural de conexão, né? De ocitocina entre mulheres, céu e terra, né? Essa conexão, essa abertura de céu e terra. E por isso era muito respeitado e muito honrado em várias tradições.
Então, inclusive, a gente era recebida com festa quando a gente saía das tendas da lua, porque sabiam que por esse nosso recolhimento, né, a gente teria a visão do que ia acontecer no próximo ciclo, né? Com o tempo, essas tendas foram deixando de acontecer, embora até hoje em muitas aldeias, em muitas tribos, essa tradição se mantenha, né? E hoje em dia, inclusive em comunidades em que as pessoas têm mais consciência desses ciclos, isso está sendo trazido à tona novamente, né? Mas por muito tempo isso foi perdido. Mas ainda assim, quando as nossas avós lavavam, né, os paninhos, os absorventes de pano, né, elas jogavam aquele sangue misturado com a água nas suas bacias, nos seus baldes, na terra, né? E de uma forma ou de outra elas continuavam plantando a lua, né? Pode ser que elas nem tivessem consciência que elas estavam plantando a lua, mas elas estavam devolvendo sangue para a terra. E é por isso que quando a gente vê, né, a maioria das nossas avós, elas têm essa conexão com a lua, sabendo qual a melhor lua para plantar, para colher, para cortar o cabelo. E ao mesmo tempo conhecem muito a medicina das plantas, né? O chazinho para isso, para aquilo. Nós mulheres podemos todos os ciclos, todos os meses estar devolvendo esse sangue menstrual para a terra, cheio de nutrientes, como uma forma de agradecer, né? E ao mesmo tempo que a gente está agradecendo a terra, tudo que ela nos dá, a gente está nutrindo a terra. Então, por mais que você não tenha um quintal para estar plantando sua lua, você pode estar plantando sua lua, inclusive, em vasos, né? Quem mora em apartamento, por exemplo. E mesmo plantando em vasos, você vai ver o quanto que as suas plantas vão crescer, vão ficar mais fortes, vão ficar mais nutridas, as plantinhas que não nasciam mais, que não floresciam mais, voltam a florescer. Outra coisa importante, quando a gente planta a nossa lua, a terra faz ali uma leitura do nosso sangue, né? O que está em excesso ou o que está faltando naquele sangue. E desperta na terra aquelas sementes que são o remédio para a nossa desarmonia, né? Então, quando a gente está plantando nossa lua, começam a nascer plantinhas espontâneas, né? Que são os remédios que a gente está precisando. Então, é bem importante a gente olhar quais são as plantinhas que começam a nascer onde a gente planta a nossa lua. Então, assim, esse período aqui, o período menstrual, é o momento do quê? O máximo de recolhimento possível, né? O máximo de nutrição possível, né? E nutrição, como eu falei, além da alimentação, do que veio, do que houve, são coisas que te dão prazer e relaxamento, né? Então, fazer um escaldapés com ervas, tomar um banho de ervas, fazer uma massagem com óleo, enfim, né? Tudo isso pode trazer dar esse sinal para o nosso cérebro, né? Que a gente está se cuidando, que a gente está se nutrindo, para que a gente possa nascer para esse novo ciclo super bem, né? E estar bem em cada uma das fases do ciclo. E plantar a lua, né? E o que aconteceu? Por que a gente parou de plantar a lua? Se as nossas avós ainda plantavam a lua, de umas décadas para cá esse hábito foi deixado de lado, foi por conta do aparecimento dos absorventes descartáveis, né? Então, os absorventes descartáveis surgiram depois da Segunda Guerra Mundial. Sobrou muito de um elemento que eles usavam para fazer armas e bombas, que era a dioxina. E essa dioxina, eles descobriram que clareava os lençóis dos feridos de guerra, né? Então, ela disfarçava o sangue. Então, intuíram de fazer o primórdio dos absorventes com dioxina, matéria plástica e várias outras, né, amianto, vários outros produtos que não fazem bem pra gente e que existem até hoje nos absorventes descartáveis. Fora todo esse mal que faz pro nosso corpo, por quê? Porque a dioxina, ela suga, 35% do que ela suga não é sangue menstrual, são os líquidos protetores do útero. Então, quando a gente usa absorvente descartável, a gente sangra muito mais e a gente está tirando a proteção do nosso útero, né? Então, além do que, se a gente sangra mais, eles vendem mais, né? E por isso que até hoje a dioxina é usada nos absorventes descartáveis. Outro problema, além de fazer mal para o nosso corpo, né? Porque é a mesma coisa que você colocar um absorvente descartável no teu nariz e na tua boca ali por 5, 6, 7 dias no mês. Lógico que você ia ficar com problemas respiratórios, imagine respirar toda essa química. Imagine o seu útero e a sua vagina, né, que também respiram, absorvendo, nesse expirar, absorvendo toda essa química, toda essa toxina para o teu corpo, né?
também é um prato cheio para desenvolver bactérias, fungos, enfim, né, várias desarmonias que as mulheres têm no útero pelo uso dos absorventes descartáveis. Mas além de adoecer as mulheres, né, além de adoecer o nosso corpo, o absorvente descartável é um problema ecológico muito grande. Por quê? Porque cada absorvente leva de 100 a 600 anos para se decompor. Se leva de 100 a 600 anos para se decompor, a gente pode imaginar que desde o primeiro absorvente feito, lá depois da Segunda Guerra Mundial, ainda está por aí e ainda vai ficar para as nossas tataranetas. E cada mulher usa em média 11 mil absorventes durante a sua vida. Então imagine quanto lixo que a gente começou a produzir. Outra coisa importante de a gente olhar, né, além dessa questão ecológica, foi como a gente começou a ver o nosso sangue. Não só o nosso sangue menstrual, como também o nosso corpo feminino, o nosso útero, o nosso ciclo. Porque se antes a gente jogava o nosso sangue na terra, e quando a gente jogava o nosso sangue na terra, a gente via que aquilo era alimento para a terra, que nossas plantinhas, que nosso alimento brotava com mais força pela nossa medicina, pela nossa fertilidade do nosso ventre, depois a gente começou a jogar esse mesmo sangue tão sagrado e tão medicinal, ao invés de a gente jogar direto na terra, a gente começou a jogar no absorvente descartável, que é um lixo para o nosso corpo, para o planeta, e esse lixo vai para o lixão, né? Então a nossa conexão com o nosso sangue menstrual deixou de ser de medicina e começou a ser lixo, né? Então é por isso que, né, de umas décadas para cá, as mulheres começaram a ter muito mais problemas no útero, no ovário, no ciclo menstrual, muitas delas não menstruando mais, usando pílula, tudo isso, por essa desconexão com, né, o poder que o nosso sangue menstrual e o nosso útero, o nosso ovário, o nosso ciclo e o ser mulher tem, né, em relação à vida nesse planeta, né? Então pense, quando a gente usa absorvente descartável, a gente está fazendo mal para o nosso corpo e a gente está fazendo mal para o planeta, né? Quando a gente volta a devolver o nosso sangue para a Terra e começa a usar outras alternativas ao absorvente descartável, a gente vai estar fazendo bem para o nosso corpo e bem para o planeta também. Depois eu vou falar um pouquinho sobre as formas, né, os métodos que a gente tem hoje para não estar usando absorvente descartável. Mas eu quero concluir esse pensamento assim de dois fatores que eu sinto que são o que fizeram a gente se desconectar, né, de tudo que é feminino, incluindo nisso a vida na Terra, a Mãe Terra, que foram, primeiro, né, o uso dos absorventes descartáveis, que fez com que a gente não plantasse mais a nossa lua e por isso a gente perdesse toda a conexão com o nosso ciclo, né, trazendo uma conexão de lixo, né? Se a gente for ver nos absorventes, nas propagandas de absorvente, o sangue é azul, ele não é vermelho, né? Então, como se a gente tivesse que ter vergonha, é tabu falar a palavra menstruação, falar que está menstruada, estamos naqueles dias, né? Eu sei que isso está mudando, mas para muitas mulheres ainda é um tabu, ainda é algo que causa vergonha, né? Que causa, enfim, né? Que não é algo natural. Mas, além de tudo isso, a gente perdeu a noção de quando a gente estava fértil ou não. Porque quando a gente plantava a lua, a gente conhecia essas 4 fases que a gente passa todos os meses, né? Quando a gente parou de plantar a lua, a gente se perdeu nisso daqui. Muitas mulheres, inclusive, passam ali a vida inteira sem conhecer uma mandala lunar, sem conhecer a nossa natureza cíclica. E isso aconteceu porque a gente começou a usar absorvente descartável. Então a gente perdeu a conexão com as 4 fases do nosso ciclo. Se a gente não sabia quando a gente estava fértil, isso tornou-se um grande problema para nós, né? E aí que surgiram logo depois as pílulas anticonceptivas. As pílulas vieram depois dos absorventes descartáveis porque a gente tinha perdido essa conexão, a gente tinha perdido essa noção da nossa fertilidade, da nossa não fertilidade. Então a pílula, quando ela surgiu com, né, uma promessa de libertação das mulheres, porque a princípio a gente poderia escolher quando a gente queria ter relações sexuais ou não, quando a gente queria engravidar ou não, por conta da pílula. Porém, a pílula, o que ela faz? Ela faz a gente perder tudo isso daqui.
Quando a gente usa uma pílula, a gente não tem a nossa natureza cíclica. A gente vira uma régua, né? A gente não está mais vivendo as 4 fases do ciclo. E quando a gente não vive as 4 fases do ciclo, a gente perde completamente a nossa intuição, a nossa sabedoria feminina, a nossa... Enfim, na verdade, inclusive assim, eu sinto que perde, é como se fosse um animalzinho castrado, né? Parece que perde o tesão de viver em vários sentidos. Primeiro, o tesão em si, porque a gente perde a libido diminui muito quando a gente usa a pílula, além do sensorial do corpo diminui muito, né? Não só o sensorial, as sensações, os sentimentos, a mulher começa de alguma forma a artificializar a vida em vários níveis, né? Então o que acontece? Como ela não vive essas 4 fases do ciclo, ela começa a ficar muito perdida, não sabe o que quer fazer da vida, às vezes está em empregos e relacionamentos, enfim, várias situações tóxicas na vida e não percebe porque ela não sabe para onde ir. É como se ficasse, né, como fosse um cabresto, assim, a mulher não sabe que decisões tomar. Isso faz isso para o sistema é maravilhoso, né? Por isso que a pílula é remédio, é solução na ginecologia convencional para várias desarmonias. Hoje em dia a pílula cumpre o mesmo papel, é uma fogueira, porque a mulher acaba perdendo a sua sabedoria, ela acaba se esquecendo o que ela veio fazer aqui e se conforma de estar, né, dentro de vários padrões que não fazem sentido para ela. Inclusive é muito interessante a gente ver que a pílula anticonceptiva e outras formas de hormônio também que a gente usa, né, para controlar o nosso ciclo. Primeiro, quando a gente toma a pílula, a gente não menstrua, tá? É importante a gente falar isso, que eu sei que muitas mulheres, como sangram no final da cartela, elas consideram isso uma menstruação. Não é uma menstruação. Para haver uma menstruação, tem que ter havido uma ovulação. Como não houve ovulação, aquilo não é uma menstruação. No Ayurveda a gente fala que a gente vive de 15 a 20 anos a mais que os homens, justamente porque a gente menstrua. E quando a gente menstrua, a gente está liberando todas as toxinas físicas e emocionais do que a gente viveu no último ciclo. Então uma mulher que usa esses hormônios para não menstruar, né, para não engravidar e ao mesmo tempo não menstruar, ela não vive esse ciclo, ela não vive essa desintoxicação, né, que é tão poderosa e que faz com que a gente possa liberar essas questões emocionais e físicas em todos os ciclos, tá? Então, assim, além de tudo isso, tem uma outra questão muito interessante da gente ver, é o quanto a pílula anticonceptiva e os hormônios, eles fazem com que isso alimente a indústria farmacêutica, não só pela compra das pílulas todos os meses, mas também como isso de alguma forma adoece o nosso corpo, a gente começa a ter muito mais dor de cabeça, a gente não consegue dormir direito, a gente diminui a nossa libido, a gente começa a ter problemas emocionais, inclusive não só físicos, né, por não ter essa limpeza, mas emocionais, por não ter esse descarrego quando a gente menstrua. Isso faz com que a gente necessite de vários outros medicamentos da indústria, né? Mas não só da indústria médica. Eu percebo que a pílula também faz com que as mulheres, como elas não conseguem se achar, né, estão tão perdidas aqui, não conseguem se achar no seu ciclo, no que elas estão vivendo, elas começam a querer muito agradar por fora, né? Então ela alimenta a indústria estética de procedimentos, né, cirurgias estéticas também, porque a mulher ela quer entrar dentro de um padrão, né? Ela não consegue ver que na natureza nada tem um padrão, né? Tudo, cada ser tem a sua integridade, né? Então, e é uma necessidade de agradar o outro, de entrar dentro de padrões, enfim, né? Como a gente vê hoje em dia, tantos procedimentos que fazem com que as mulheres fiquem todas com o mesmo rosto, com o mesmo corpo, e na verdade um vazio enorme, porque na verdade não é algo para si, muitas vezes é para agradar o outro, né? Então a pílula alimenta tanto a indústria farmacêutica, a indústria médica, mas também a indústria estética. Então é muito importante a gente olhar assim, que pra gente
se conhecer como mulher, para a gente entender quais são os nossos sonhos, o que a gente quer fazer, o que a gente veio fazer nessa vida, ao mesmo tempo para a gente se entender, né, como o que faz bem pra gente, de que forma que a gente quer ser de verdade, para não entrar em nenhum padrão. É importante a gente naturalizar o nosso ciclo, e para isso é importante a gente não ter nenhum estímulo artificial dentro do nosso corpo. Então, né, para falar do período menstrual, eu quero só mais um pontinho antes da gente passar para a nova fase, tá? Como é que a gente conta esse período menstrual aqui, tá? A gente fica energeticamente 7 dias no período menstrual. Por mais que você sangre 3 dias, a gente fica 7 dias, assim como a lua no céu tem 7 dias em cada fase, em média, a gente também fica em média 7 dias. O porquê que muitas mulheres menstruam menos, né? O período menstrual não conta só a fase do sangramento. Ela já está contando ali, se ela menstrua 3 dias, 2 dias antes e 2 dias depois, como período menstrual completo, né? Então você vai começar a perceber, ou se você menstrua 5 dias, um dia antes e um dia depois, você já vai contando como o teu período menstrual completo. Você vai perceber que às vezes antes de você estar sangrando, você já está com todos esses sinais de querer ficar mais quietinha, de querer, né, de se irritar com muito estímulo externo, com muitas luzes artificiais, né? Então ali você não precisa estar sangrando para você estar no período menstrual, né? Então é importante a gente olhar que o nosso período menstrual dura 7 dias energeticamente. O que é natural? É menstruar entre 3 e 7 dias, né? Com pelo menos 1-2 dias de sangue vivo, fluido, né? Quando o período menstrual passa de 7 dias, tá? Aí já é uma desarmonia, aí já é hipermenorreia, e a gente vai falar dela em outro momento, tá? Mas o natural é que a gente menstrue 7 dias. Então, terminando essa fase aqui do período menstrual, o que é importante? Plantar a lua, recolhimento, nutrição e viver o nosso ciclo naturalmente, além de fazer essa contagem, né? Olhar quanto tempo dura o nosso ciclo. Então, a próxima fase do ciclo, depois da morte e renascimento, é a menina, né? Então, a gente passou pela morte, renasceu, e a primeira fase do ciclo é a menina. A menina é o período, então, pós-menstrual, né? Esse quadrante rosa aqui, e pré-ovulatório, antes da menstruação. Esse período, depois que a gente parou de sangrar, é o momento que nós temos muito mais disposição física. É como a gente fosse uma menina mesmo. Então, dentro disso, tanto o corpo apresenta, né, todas as características de uma criança, de uma menina. Então, se a gente se olhar no espelho, a gente vai ver que nesse período parece que as rugas diminuem, a pele está mais lisinha como uma criança, os seios diminuem, as curvas do corpo diminuem, inclusive o muco vaginal. Nesse momento é quase nulo, é quase zero o muco vaginal, porque a gente está nesse momento em que não há fertilidade, é como se fosse uma menina mesmo, uma criança. Mas a gente também vai estar com muita disposição física, porque é o momento em que toda aquela energia que a gente poupou no momento do período menstrual, agora ela vai estar no ápice, né? Então é o momento do ápice da disposição física. Então, para fazer tudo que dependa da energia física, né, sei lá, academia, faxina, fazer uma caminhada longa, enfim, é o melhor momento do mês. Então a gente deve planejar para esse momento do mês tudo que vai precisar dessa nossa energia e disposição física, tá? Mas, além das questões físicas de uma criança, a gente também vai trazer as questões emocionais de uma criança. Primeiro que o natural de uma criança, né, é ser mais curiosa, mais alegre, né, tá descobrindo a vida. Mas
você também vai trazer características da menina que você foi, né? Não é uma menina aleatória que aparece nessa fase do ciclo. Então, se tem questões da tua infância, comportamentos, traumas, medos que ainda não foram curados, esses comportamentos, esses traumas e esses medos vão se manifestar de novo na tua menina, nessa fase do ciclo, para que você possa olhar para isso, transmutar, né? E se curar, né? A menina que aparece ali, ela tá trazendo situações que ainda persistem na tua personalidade, né, no teu comportamento, que de alguma forma estão sendo prejudiciais a você, né? Então é bem importante a gente ouvir o que essa menina está nos contando, olhar para essa menina que está se manifestando ali, e a cada mês ela vai trazer aspectos diferentes para que você possa estar olhando para ela e possa estar transmutando, né? Então, essa menina aqui é a oportunidade que você tem de estar resgatando a sua infância e questões que ainda não foram trabalhadas e curadas. Se você não olhar para ela esse mês, se aquela menina trouxe, sei lá, um medo da infância ou algum comportamento tóxico que você ainda carrega com você e você não olhar para isso, mês que vem vai aparecer de novo, no outro ciclo, no ciclo até você conseguir olhar para aquilo, né? Então essa é a oportunidade que a gente tem para estar, né, resgatando essa nossa infância, a nossa menina, é como se a gente voltasse ao passado e conseguisse trabalhar questões que a gente precisa estar trabalhando, tá? Então, aqui no resuminho também, o que é a menina? Menina à disposição física, alegria, energia, curiosidade, né? É o momento que a gente está dizendo sim para tudo, mas também é o momento da gente estar olhando para essa menina que a gente foi e tá podendo trabalhar e curar ela, tá? Como a gente vai caminhando no ciclo, né? No finalzinho aqui da menina, as características que se apresentam são as características da adolescente, né? No início a gente está na menina ali na primeira idade, depois vai caminhando até o finalzinho aqui, antes da gente entrar na mãe, no período da fertilidade, a gente está com as características da adolescente que a gente foi. Não só as características legais, né, porque elas vão se apresentar, assim como da criança, para que a gente tenha essa energia nesse momento, mas também as questões que a gente precisa estar trabalhando, tá? Então, caminhando aqui durante o ciclo, vamos passar aqui pela menina, pela adolescente, até chegar nessa fase verde aqui, que é a mãe, que é o período fértil. O período fértil, se a gente fosse fazer uma equivalência à lua no céu, é o período da lua cheia. Eu sempre gosto de fazer essa analogia porque tem muitas pessoas que nunca percebem que lua está, que fase de lua que a gente está, não sabe se estamos na crescente, na minguante, mas quando a lua cheia está no céu, ninguém deixa de ver, não passa despercebido, né? Porque a lua cheia, ela ilumina, ela tem a presença. No nosso ciclo, o período fértil é como fosse a lua cheia. A mulher precisa estar muito distraída e desconectada do seu ciclo para não se perceber fértil. Porque o corpo grita, ele dá todos os sinais da fertilidade, né? Então, tanto na sensorialidade, né? Então a gente começa a sentir, é como se as águas viessem todas para as extremidades, a gente começa a sentir tudo com muito mais intensidade, né? E também as questões da fertilidade no corpo. Então é aquele momento que o muco é aquela clara de ovo, né, super fértil, que eu brinco que é o escorregador de esperma, é teu corpo se preparando para uma fecundação. O corpo todo fica mais atraente, é natural, é um mecanismo da natureza, né, para que possa haver uma possível fecundação. Então é o momento que os olhos brilham, o cabelo está brilhante, os seios crescem, né? As curvas do corpo aumentam. Quando a gente se olha no espelho e se acha muito bonita, muito provavelmente estamos no período fértil, né? Então a fertilidade traz toda essa beleza para o corpo. Mas também, além das características da fertilidade, incluindo nisso, logicamente, né, o aumento da libido, né, das sensações, tudo, mas também as características da maternidade. Quais são as características da maternidade? Essa doação, essa empatia, essa tolerância, né? Então é o momento do mês, né? Aqui é o momento, assim, até pra gente voltar e recapitular. Morte e renascimento é o ápice da nossa intuição.
A menina, o ápice da nossa disposição física. A mãe é o ápice da nossa inteligência emocional. Nesse período do ciclo, a gente consegue ter muito mais empatia, porque a gente consegue ver as coisas pelo olhar do outro, não só pelo nosso ponto de vista. Como uma mãe, né? Uma mãe, ela vai primeiro pensar no filho antes de pensar nela. Então, quando a gente está nesse período, eu falo que é o melhor momento para a gente ter discussões ou reuniões, tudo que vai exigir que a gente tenha essa inteligência emocional, uma conversa difícil, né, uma DR. Esse é o melhor momento. Por quê? Porque a gente vai conseguir ver as situações não só da nossa forma, mas como o outro vê também, né? Então, para a resolução de conflitos é o melhor período do ciclo, né? Então, é o ápice da nossa inteligência emocional. Então, esse período, o que nos traz? Características da fertilidade e características da maternidade, tá? Esse é a única fase do ciclo em que a gente pode engravidar, né? A gente não engravida em outras fases. A mulher que fala que engravidou em outras fases é porque ela não conhece o seu ciclo, né? A fertilidade, o óvulo em si, ele fica ali pronto para ser fecundado de 24 a 48 horas. O período completo, o período fértil completo é mais longo, porque o esperma pode ficar até 3 dias, né, vivo dentro do nosso corpo. Mas a fertilidade em si, ali, o óvulo tá prontinho para ser fecundado num período, imagine, se o nosso ciclo tem 28 dias, de 24 horas a 48 horas. Imagine você tomar um medicamento ou ter um dispositivo uterino, né? Um ciclo todo por um período tão curto, né? Então, realmente é muito importante a gente estar olhando para dentro, conhecer o nosso ciclo, olhar todos esses sinais para que a gente não precise intoxicar o nosso corpo durante o ciclo todo, sendo que a fertilidade é um período tão curto aqui no ciclo, né? E é muito sensível, é muito sensorial, né? Então, é importante estar olhando todos os meses como o nosso corpo vai se apresentando e como as nossas emoções vão se apresentando, para que se possa estar olhando, né, essa fertilidade sem precisar de nenhum agente externo, nenhum hormônio externo que vá estar prejudicando o seu corpo, tá? A próxima fase do ciclo é a anciã. Então, aqui é uma transição muito sensível, né? Eu sinto que todas as transições são sensíveis, mas principalmente entre a mãe e a anciã, porque na mãe você tá naquele período toda para fora. Você quer ver, ser vista, quer interagir, né? Tá querendo cuidar dos outros, tá querendo ver gente, tá querendo, né? Você tá muito doadora. A partir do momento que você entra na anciã, essa transiçãozinha aqui do ciclo, né? É como a lua cheia minguando. Então é o momento que você começa a voltar para dentro. Tudo que você queria fazer no período fértil, você já não quer fazer mais, porque você já está, né, como uma anciã voltando para casa, começando a se recolher, né, para entrar na fase da morte, né? Então é o momento da gente já é como se fosse o outono, a lua minguante e o outono, o momento da gente desapegar do que não nos serve mais para que a gente possa morrer. Então, esse período, naturalmente, a anciã é o período da sabedoria, tá? O natural de uma mulher que cuida do seu ciclo, que cuida das suas emoções, né, do seu físico, quando ela chega na anciã, ela está no ápice da sabedoria. Assim como várias anciãs que a gente conhece, que são muito sábias, que a gente quer sentar em volta delas para poder ouvir sobre a vida, né? Então, o porquê que para muitas de nós essa fase da anciã não é uma fase de sabedoria, é uma fase em que a gente está ranzinza, que a gente está mal-humorada, que a gente está chorona, que a gente está em desequilíbrio. Porque a gente não se cuidou no restante do ciclo. Quando a gente já começa a se cuidar desde a morte do renascimento, no período menstrual se recolhendo, plantando a lua, né, dando toda a nutrição necessária, chega na menina, se apresenta os comportamentos tóxicos que a gente ainda carrega e a gente consegue olhar para eles e transmutar. Quando chega na mãe, né, se olha para toda essa empatia que a gente está vivendo, toda essa tolerância, né, e traz isso para seu dia a dia, para suas relações. Quando a gente chega na anciã, é pura sabedoria. Então,
independente de qual que seja a sua medicina. Se você faz pão, se você planta, se você pinta, se você escreve, se você advoga, enfim, quaisquer que seja a sua medicina, aqui você vai estar no ápice da tua sabedoria, né? Porque você já viveu todas as outras fases da vida. Quando você chega no anciã, aqui você vai estar fazendo aquilo com maestria, né? Então é o momento que você está fazendo tudo com muita sabedoria. Assim como na menina você dá uma visitada no teu passado, quando você chega no anciã, você está dando uma visitada no teu futuro. É como você fosse ver a anciã que você vai ser, né? Então é muito maravilhoso quando a gente chega no final do ciclo e a gente se vê sábia, né? Como fosse essa vozinha da sabedoria, essa anciã que a gente vai ser dando recados pra gente, né? Porém, para muitas de nós não é legal esse período. É o período em que a gente está vivendo nossas sombras à tona. E por que isso acontece? Porque a gente não se cuidou desde da fase da morte e do renascimento, né? A menina ali apresentou, sei lá, medo de escuro. E você não conversou com aquela menina, não interagiu com ela para tentar entender o porquê que ela tem aquele medo de escuro, ou porquê que ela é tão imatura, enfim, né? Você não conseguiu olhar para isso. Quando você chega na mãe, você já está uma mãe dura, já não está uma mãe empática, tolerante. E na anciã, todas essas sombras vêm à tona. E é muito fácil a gente olhar isso na vida, né? Existem anciãs, como aquelas que eu citei, que a gente quer ficar em volta para aprender sobre a sabedoria da vida, e existem anciãs que só reclamam da vida, estão cheias de doença, que estão cheias de medo, né? Que só sabem reclamar, realmente estão muito ranzinzas. Essas mulheres são as mulheres que não viveram de acordo com o seu coração, né? Que não viveram a sua vida de acordo com o que elas acreditavam, né? Viveram pelo que a sociedade queria, pelo que os pais dela queriam, pelo que o marido queria. Mas essas anciãs que viveram a vida de acordo com o que acreditavam, quando elas chegam realmente nessa fase da vida, elas têm muita sabedoria para nos passar, né? Então, aqui um recadinho que a gente recebe a cada ciclo de como vai ser a nossa anciã. E se a gente ainda está alunando, a gente ainda pode mudar, por mais que nos últimos anos nossa anciã possa ter sido muito ranzinza, possa ter sido muito reclamona, ainda há tempo de mudar. Por quê? Porque a partir do momento que você menstrua, você vai estar sangrando para aquele ciclo, vai estar morrendo para aquele ciclo e vai estar renascendo para o novo, né? É como fosse um presente, como fosse não, é um presente da natureza que a gente não precisa esperar morrer realmente na nossa vida para renascer de novo e mudar as coisas. A cada ciclo lunar, a cada 28 dias, a gente está morrendo e renascendo, e com isso a gente está se dando a oportunidade de fazer tudo diferente, de olhar desde a nossa criança o que ela está pedindo, né? A fase da mãe é a fase que, independente da gente ser mãe ou não, a maioria de nós estamos vivendo. Então, olhar também a fase da mãe, o que ela está nos trazendo, né? E olhar o que a nossa anciã está nos trazendo também. Essa anciã é como fosse, essas sombras todas que vem à tona, é como fossem muitas pessoas passam por experiências de quase morte, né, e que falam que passou um filme na cabeça. Esse filme na cabeça é essa TPM que se apresenta, todas essas sombras que vêm à tona para nos mostrar assim, né, que tudo aquilo a gente está carregando, né, a gente está carregando na nossa personalidade, na nossa vida, e que a gente tem a oportunidade, a partir do momento que a gente menstrua, de estar deixando tudo isso para trás e renascer de uma outra forma. Só isso daqui, para mim, já é muito a ginecologia natural, né? Se uma mulher que conhece essas 4 fases que a gente passa, consegue se olhar, consegue olhar o corpo, né? Tanto o corpo físico como emocional, como ele tem, a gente tem 4 mulheres completamente diferentes no ciclo, né? E eu sempre falo para as mulheres tirarem fotos nas 4 fases do ciclo, só do rosto e do corpo todo sem roupa, para olhar que nós somos 4 mulheres completamente diferentes, né? E se a gente consegue observar tudo isso, isso daqui já é o maior bula da saúde, porque a gente percebe em que fase do ciclo que estamos precisando de mais cuidados, de mais atenção, né? Inclusive, eu não falei aqui, mas vou resgatar, né? No período da morte e do renascimento, muitas mulheres que têm muitas questões no período da morte e renascimento estão relacionadas
ao momento que elas estavam dentro da barriga da mãe ou ao parto, né? Que é esse momento entre a morte e o renascimento. Então, às vezes, a gente tem que resgatar questões ali de quando a gente ainda estava vivendo no ventre materno ou do momento em que a gente chegou aqui na Terra, para que a gente possa caminhar essa cura. Então, aqui é um oráculo da nossa vida muito presente e muito palpável para todas nós, né? Não é algo que você precisa ver fora de você, precisa ir até o Tibete para entender, é algo que está dentro de você, dentro do teu corpo todos os meses, né? Todos os ciclos. E isso aqui conta muito sobre nossa vida, né? Então, esse para mim é o principal passo. Não tem como falar da ginecologia natural, não tem como uma mulher, né, resgatar a sua saúde sem estar conhecendo bem essas 4 fases. Para encerrar essa fase da parte interna, tá? Eu quero falar só que eu falei que ia falar depois, sobre os métodos que a gente pode estar usando para não usar absorventes descartáveis. Então, o primeiro deles, que muitas mulheres começam, e foi com o qual eu comecei há mais de 10 anos atrás, são os coletores menstruais, né? Os coletores menstruais têm uma questão de praticidade, né? Porque é muito fácil, é muito legal você ver teu sangue aqui, né? Toda a cor, né? Vai ver que não tem cheiro, né? Cheiro é pelo contato com absorvente descartável, né? Vai vendo que a cor muda a cada dia, a consistência muda a cada dia, é muito palpável, é muito fácil você ver teu sangue aqui, né? E é muito simples também para plantar a sua lua com o coletor, porque você joga o sangue. Essa aqui é minha canequinha de plantar a lua, você pode usar um balde, um recipiente maior, como você preferir. Mistura com água e vai regar as plantinhas, né? É prático, né? Porque lavou, tá novo e dura também 10 anos. Mas também tem algumas desvantagens, tá? O que acontece com o coletor? Quando você tem, deixa eu voltar aqui, aquela abertura do coronário e do útero, aquele canal energético, né, em que vem muita informação, como eu falei, quando a gente usa o coletor é como tapou esse canal, né? Por isso que muitas mulheres que usam coletor, elas reclamam de ter muitos coágulos no sangue. Eu não cheguei a falar isso, mas vamos falar aqui. Coágulo está relacionado à racionalidade em excesso. A mulher que é muito racional tem muito coágulo no sangue. É como ela não deixasse o sangue fluir naturalmente, né? Então, acaba tendo... É como se sistematizasse o sangue menstrual, viesse em pacotinhos, né? Quando a mulher usa o coletor, como ele tapa esse canal da intuição, ele pode deixar a mulher mais racional no período do ciclo em que era para a gente estar mais intuitiva e ao mesmo tempo trazer coágulos no sangue. Muitas mulheres têm cólica com o coletor. E para mim, assim, a principal desvantagem é se é o momento do máximo da nossa intuição, e é isso que a gente tem que estar se abrindo para esse momento, né? O coletor dá essa tapada na nossa intuição. Não é que seja algo totalmente ruim, né? Mas deixe para usar em momentos específicos, não usar no teu período menstrual inteiro. Sei lá, você vai pra praia, embora hoje em dia existam até biquínis menstruais, né? Mas em pequenos momentos, assim, não para usar o ciclo todo. Outra coisa importante, embora os fabricantes falem que a gente pode ficar até 12 horas com o coletor, o ideal é que não se passe de 2 ou 3 horas, porque depois disso, né, além de estar fazendo aquele vácuo, né, que fica difícil de tirar, o sangue fica parado, né, ele começa a ficar tão tóxico quanto ficar usando um absorvente descartável, tá? E não dormir nunca com o coletor também, tá? Então, para ser usado em momentos específicos, tá? Depois eu vou contar aqui na ordem que eu fui utilizando na minha vida. Depois de alguns anos eu usando o coletor, começaram a surgir os absorventes de pano, né? Os abiosorventes ou bioabsorventes, que são de tecido 100% algodão, laváveis, né? Você pode, eu tenho os meus há mais de 10 anos também, que você pode lavar e dura muito tempo. Ele é muito bom, por quê? Porque ele é orgânico, né? Algo que não vai tapar ali além de não tapar esse canal, é algo mais para o corpo, a sensação é muito melhor, né? É algo mais confortável para o corpo, tá? O que é importante quando você for escolher teu absorvente de pano? Que ele seja 100% algodão, porque com o tempo, algumas mulheres que fazem absorvente começaram a colocar
camadas impermeáveis dentro que não são naturais, né? Então acaba sendo tão tóxico para o corpo quanto absorventes descartáveis. Então é importante que sejam, né, tecidos. Quando são os que tem impermeáveis, você faz assim, se escuta o barulho, né, de como fosse um plástico. Então é importante que sejam 100% naturais. Como é que faz para plantar a lua? Coloca de molho dentro da sua canequinha, do seu balde, do seu recipiente com água quente, água morna, deixa o sangue soltar, vai regar suas plantinhas e depois você lava ele com um sabão de coco ou um sabonetinho 100% natural, tá? É legal que os absorventes de pano, existem várias estampas, modelos, né? Então não é que nem os absorventes descartáveis que são todos iguais, né? E, enfim, é algo bem mais bonito em todos os sentidos. E de uns anos pra cá, acho que uns 3, 4 anos, surgiram as calcinhas menstruais, que hoje em dia são as minhas preferidas, né? Por quê? Porque a calcinha menstrual é muito mais confortável, você não sente que tem nada ali, o absorvente de pano, por mais que você acabe acostumando, é como um absorvente descartável, você sente que tem algo ali na calcinha. A calcinha menstrual é como se tivesse só de calcinha, né? Então hoje em dia eu prefiro muito mais as calcinhas menstruais do que os absorventes de pano, pela praticidade, as calcinhas são legais porque elas são altinhas, né? Então elas cobrem o útero, a gente precisa estar com o útero aquecido, né? A parte aqui da lombar aquecida, ela, né, cobre. E essas aqui, elas ainda tem um bolsinho para você colocar um cristalzinho ou uma plantinha de proteção, né? Porque quando a gente está no período menstrual, nosso campo está muito aberto, quando a gente precisar sair de casa, é interessante estar usando ou uma plantinha de proteção na frente do ventre ou um cristalzinho, aqui já tem embutido. E eu sinto que eles protegem mais até, porque eles têm, né, um fundilho aqui bem maior, né, uma proteção bem maior. O que é importante, assim como absorvente de pano, quando você for escolher a tua calcinha menstrual, que ela seja só de algodão, só de tecido natural, né? Porque existem algumas marcas, né, mais conhecidas que elas fazem calcinhas absorventes totalmente sintéticas, desde essa parte aqui até aqui são fibras sintéticas, então acaba sendo tóxico para o nosso corpo também. É importante escolher calcinhas 100% naturais. A gente na nossa lojinha dos Saberes da Mãe Terra vendemos tanto os abios quanto as calcinhas 100% naturais. A calcinha até, né, a mesma coisa que o absorvente de pano. Coloca dentro, né, não precisa nem colocar a calcinha toda, só o fundilho de molho dentro da canequinha ou do balde, com água quente, planta a lua, depois lava com sabonete natural ou com sabão de coco. Existem outras formas, né? Tem a esponja do mar também, que começaram a usar. Eu já usei, para mim não foi legal, porque ele resseca a mucosa vaginal, né? Então, por mais que você desinfete com tea tree, como eles pedem, como orientam, eu percebo que a limpeza não era tão bem feita, assim. Quando você tirava ainda tinha né? Porque é um organismo que era um organismo vivo, né? Então pode ter micro-organismos, eu não acho muito legal. Fora que pela questão ecológica também, imagine se todo mundo começar a usar esponjas marinhas, né? Vão acabar as esponjas do mar, né? Então sinto que as melhores opções ainda são as calcinhas menstruais e os absorventes de pano. E sempre que você puder, né? Melhor de qualquer uma dessas alternativas é ir direto para a terra. Então pelo menos se você puder 15 minutinhos em cada ciclo menstrual e direto para um quintal, para a terra, né? Ficar de cócoras, doando seu sangue diretamente para a terra, ou colocar o tecidinho, né, de pano, 100% algodão, sentar e realmente fazer essa troca diretamente para a terra, como as nossas antepassadas faziam, é muito forte, é muito nutritivo, né? E eu sinto que é como ligasse o plug na tomada. Quando eu faço isso, sempre vem muita informação, muito insight, assim. Então é uma prática muito maravilhosa que todas nós deveríamos fazer. Mesmo quem mora em apartamento, eu dou a dica que eu aprendi com a Fanny, que é uma mulher medicina, que ela ensinou a fazer um vaso. Você compra um vaso grande, né, para quem mora em apartamento e não tem um quintal, e nesse vaso se coloca uma terra bem limpinha,
né? Coloca, sei lá, planta artemisia, que é molenguinha, e você senta. Quando você está na lua, coloca no teu quarto, no teu banheiro, você senta diretamente naquele vaso, né? Um vaso grande que suporte você sentar, e fica ali, doando teu sangue pra terra, põe uma musiquinha, relaxa. É um tipi da lua indoor, né? Pra dentro de casa. Depois toma um banho com óleos essenciais, e você já fez a tua plantação da lua direto na terra, que é muito nutritiva. Eu acho que seria isso sobre a mandala lunar e sobre os métodos anticonceptivos e os métodos, né, alternativos ao absorvente descartável. Faltou falar, mas eu vou falar na próxima aula, sobre a lua fora, as 4 fases da lua fora e qual é a influência de estar sangrando em cada período, em cada fase da lua, né? Então aqui nessa primeira aula a gente foi olhar as 4 fases que a gente passa em todos os ciclos, né? O que cada fase conta para nós, né? O que a morte e o renascimento, a menina, a mãe e ancianos contam, e para a gente estar olhando o que a ginecologia natural nos traz como a base, né? Esse conhecimento da natureza cíclica de todas as coisas. E na próxima aula, então, vamos falar da influência da lua fora. Então é isso. Amor e gratidão. Até a próxima aula.